Pega a sua Bíblia aí nas suas mãos. Você acabou de cantar. Então vou levantar as minhas mãos e vou o quê? Vou o quê, gente? Você sabe qual é o peso disso? Você sabe qual é o peso daquilo que você acabou de cantar? Ou você veio apenas para mais um culto? Ou você veio apenas para passar mais um tempinho aqui e ir embora para sua casa? Eu vou mostrar para você nessa manhã, dentro da palavra de Deus, qual é o peso daquilo que você acabou de cantar. Qual o peso que isso tem sobre as nossas vidas? Qual o peso que isso tem para a gente, para cada um de nós, para cada irmão, para cada irmã nessa manhã? Então vou levantar as minhas mãos e vou o quê? Louvar. Você vai entender que nós só temos isso, gente. Nós não temos mais nada. Se eu não contar com Deus, eu não conto com mais ninguém. Pega a Bíblia nas suas mãos, fecha os seus olhos aí. Queria que os ministros de louvor repetissem esse refrão mais uma vez. Feche os seus olhos, por gentileza. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia aí. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas. Ouvindo a voz de Deus em meio às batalhas. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Ouvindo a voz de quem? Em meio o quê? Não é isso que nós temos todos os dias? Luta no trabalho, luta no casamento, luta no seu dia a dia, para vencer uma doença, para vencer uma depressão, para vencer uma angústia, para vencer um medo. Ouvindo a voz de Deus em meio às batalhas. Diz assim no verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar, da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve o quê? O que Josafá teve, gente? O que nós temos quando sobrevém sobre as nossas vidas uma notícia ruim? Olha, você fez o exame, você está doente.
olha, você vai ter que tomar esse remédio o resto da sua vida. Olha, o negócio que você estava fazendo deu errado. E às vezes você investiu tudo naquilo. Mas deu o quê? Deu errado. Você colocou todas as suas esperanças naquilo e deu errado. Você tem vindo aos cultos, tem vindo à igreja, tem frequentado, mas você foi diagnosticado com uma depressão, com uma angústia. Qual é a primeira coisa que vem? O medo. Ah, mas eu tenho ido aos cultos, eu tenho frequentado a igreja. Eu tenho lido a palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz assim, ó. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar a quem? E apregoou jejum em toda a Judá. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Ele teve medo. Olha aqui para mim. Josafá era rei. Josafá era rei. Mas a primeira coisa que ele fez, após aquele medo, foi buscar a quem? A Deus. Ele não pensou em desistir, ele não pensou em entregar o trono, ele não pensou em fugir, porque a maioria das vezes, quando vem um problema pesado, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Não vou mais na igreja. Não vou mais frequentar culto nenhum. Mas Josafá foi diferente. A primeira coisa que Josafá ele fez após aquela notícia ruim, aquele medo, ele se pôs a orar ao Senhor. Ele abriu ali um jejum. E você vai entender o porquê que ele fez isso. A Bíblia diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa o quê? Resistir. Olha o que Josafá fez diante do problema. Olha o que Josafá fez diante daquelas dificuldades. Ele juntou a congregação na casa de Deus. Ele fez o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Ele reuniu o povo. Ele reuniu a congregação. Mas em um só propósito. Buscar a quem? A Deus. Ele não estava pensando no problema. Ele estava pensando em Deus. Ele falou assim, ó, peraí. Se Deus, que é o Deus dos meus pais, não me livrar, quem vai me livrar? Se esse Deus, que é o único Deus, se Ele não me livrar, quem vai me livrar? E olha que hoje você caminha com Deus. E olha que hoje nós temos o livre acesso com quem? Com Deus. Lembra lá? Quando o véu foi rasgado de cima a baixo, as pessoas não tinham
As pessoas não tinham esse acesso a Deus como nós temos hoje. Mas o véu foi o quê? Rasgado de alto a baixo, para que hoje nós tivéssemos acesso direto com Deus. Para que hoje nós pudéssemos ouvir a voz de quem? De Deus. E seja sincero. Será que em meio a essa luta que você tem passado, será que Deus não falou com você ainda não? Será que Deus já não te deu uma direção não? De como fazer, de como andar, de como seguir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas entenda, eu só vou ouvir a voz de Deus se eu buscar quem? A Deus. Josafá não precisava, gente, ele era rei. Ele podia só ter falado e juntado o povo e deixasse o povo orando. Mas não, ele se pôs de joelho e começou a orar quem? A Deus. Sabe o que Deus está falando? Entra no seu quarto, tranca a porta, dobra o seu joelho e fala comigo. Fala comigo. É eu que vou mudar a situação que você está vivendo. E muitas das vezes, ela prefere confiar na força do braço dela. Não, isso aqui eu vou vencer sozinho. Isso aqui eu vou vencer sozinho. Como nós ouvimos domingo passado. Quem foi que nos criou? Quem nos criou? E o que Ele quer de cada um de nós? Que nós venhamos buscar a presença dEle. É simples. Mas às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu dobrei o joelho, eu orei, eu jejuei, mas não aconteceu o quê? Nada. Você está vendo aqui? Quem foi o primeiro a se colocar de joelho? Foi o rei. Depois vieram as pessoas de Judá. Depois se ajuntou mais gente. Mas a resposta foi na hora? Foi, gente? Não, a resposta não vem na hora, não. Eles tinham que primeiro ouvir a voz de quem? De Deus. Sabe o que você está fazendo aqui nessa manhã? Ouvindo a voz de quem? De Deus. Deus, Ele quer te dar uma direção. Ai, pastor, mas eu estou fraco. Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer o erro, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo. Deus quer te dar uma direção nessa manhã. Deus quer te fortalecer nessa manhã. Deus quer encher você da presença dEle nessa manhã. E diz assim a palavra de Deus no versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não há deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário no teu nome, dizendo: se algum mal, olha só, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Dê um glória a Deus aí, amém? Ele falou assim: olha, Senhor, pode vir o problema que vier, pode vir espada, pode vir o sofrimento, mas nós estaremos na tua casa. Está vendo? Nós estaremos congregando. Nós estaremos na casa do Senhor.
porque é o Senhor que vai nos livrar. É o Senhor que vai nos dar essa vitória. E aí diz assim, ó, é muito forte que depois que ele falou tudo isso, diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitem a Israel a invadir, quando viam da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. O que Josafá falou? Em nós não há o quê? Força. Olha aqui para mim. Você já viu que às vezes o problema que vem é maior do que as suas forças? Tanto que a pessoa para e fala assim: eu não aguento mais. Não aguento mais essa dor. Não aguento mais esse sofrimento. Não aguento mais essa perseguição. Josafá falou assim: olha, Deus, esse problema é maior do que as nossas forças. Esse problema é maior do que nós. Em outras palavras, nós não temos condição de vencer esse problema. Nós não temos condição de vencer esse problema. Olha, eu estou passando por uma luta tão grande que sozinho eu não consigo. Eu não vou conseguir sozinho. Gente, isso é muito forte. O rei falando com Deus: eu não tenho força para vencer esse problema. Tem hora, gente, que a angústia vai bater. Tem hora que aquela dor, ela vai bater. Você vai até chorar. Você vai chorar. Mas quem é que pode te ajudar? Quem é que pode colocar a mão sobre a tua vida? Se você vier até o pastor Renato, ele vai até te orientar, vai te dar uma orientação. Mas quem é que pode mudar a sua vida? É só Ele. Por isso que nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Aí diz assim, ó: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em quem? Pronto. Será que quando você saiu da tua casa hoje, você veio para a igreja? Será que quando você sai da igreja e vai para o seu trabalho, vai para a sua semana, você tem confiado em Deus? Você tem colocado Deus acima de tudo? Não importa se está doendo, não importa se o problema está batendo, os meus olhos têm que estar fitados em quem? Em Deus. Os meus olhos têm que estar fitados em Deus. Mas às vezes, eu estou olhando assim, ó, para o problema, e eu estou vendo o problema lá em cima, e estou vendo Deus aonde? Lá embaixo. Eu olho para a situação e ela está lá em cima, e eu olho para Deus, Deus está lá embaixo. Como que eu vou fitar os meus olhos nesse Deus, se eu só estou olhando para baixo? E estou vendo o problema aonde? Lá em cima. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu já tentei. E aí, Satanás vem colocando a voz dele: desiste,
larga, para, volta, suicida, dá cabo da sua vida, porque ela deixa de ouvir a voz de quem? E começa a ouvir a voz de quem? De Satanás. Que ela não pode, que não tem jeito. Josafá sabia que a multidão que vinha era grande, mas a confiança dele estava em quem? Em Deus. A confiança dele era muito maior em Deus do que naquele problema que estava vindo, que ele sabia que por ele não venceria. Aí diz assim, ó, versículo 13: todo a Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Betanaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos. Dai o quê? Fala comigo assim, ó, dai ouvidos. Olha aí, primeiro passo para você vencer. Primeiro passo para você ter uma vida abençoada, com luta, com perseguição, mas com Deus. Com Deus na frente, amém? E disse: dai ouvidos, ó toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. O que é que Deus falou para ele? O que é que Deus está falando para mim e para você? Não temais. Ouça apenas a voz de quem? Deus está falando. Deus está falando, não temais. Deus falou para toda a congregação, não temais. Não temais. Olha aqui para mim. Dinheiro não vai mudar a sua situação. O dinheiro pode te dar um conforto, mas ele não muda a sua vida. Ele não tira os seus problemas. Ele não tira a situação que você está vivendo hoje. É só Deus. A nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. É só Deus, gente. E Deus falou assim, ó, não temais. Não temais, Judá. Não temais, ó rei Josafá. Não temais, Maria. Não temais, João. Não temas. Deus está falando com você aí, não temas. E diz assim, ó, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? Quem pode mudar a sua vida? É Deus. E Deus está dizendo assim para você, ó, ô João, é eu que estou na frente. Você está ouvindo minha voz? Você está ouvindo minha voz? É eu que estou na frente. É eu que estou lutando por você. É eu que estou à frente dessa batalha. É eu que estou à frente dessa perseguição, dessa luta. É eu que estou à frente dessa doença. Mas eu tenho que estar ouvindo a voz de quem? De Deus. Hoje você está ouvindo aqui a palavra de quem? Você vai sair daqui hoje. Mas você já reparou quantas vozes você ouve lá fora? Contra a voz de Deus? Deus manda você seguir um caminho, mas as vozes estão mandando você seguir outro o quê? Outro caminho, faz outra coisa, não é desse jeito não. Não é desse jeito que eu quero não. E aí a pessoa começa a ouvir aquelas outras vozes. E deixa de ouvir a voz de quem? De Deus. Quantas vezes Deus falou algo para você e você não fez?
Quantas vezes Deus fala assim, ô Renato, vai em frente. Vai em frente. Não desvia nem para a direita e nem... Ouve apenas a minha voz. Então eu vou seguir a voz de quem? De Deus. Mas quantos de nós que Deus fala, segue essa linha aqui, e ela começa a desviar para um lado, aí no outro dia desvia para o outro lado, e deixa de ouvir a voz de quem? Mas ela quer ser curada. Ela quer ter uma vida abençoada, ela quer ter uma família abençoada, ela quer ter um lar sem briga, sem discussão, ela quer ter uma vida regrada, abençoada. Mas como que Deus pode fazer? Você já ouviu aquela palavra? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o quê? Põe a mão assim, ó. Fala assim, o Espírito Santo habita em mim. Quem habita em você? Quer dizer que ele fala todos os dias com você. Entendeu? A nossa luta não é contra a carne nem contra o quê? Mas aqui, ó, vai ter uma luta. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E a carne, ela vai querer falar mais alto do que o quê? O Espírito que há dentro de você. Mas Josafá se pôs a orar. Josafá se pôs a ouvir a voz de quem? De Deus. Ele se pôs a ouvir a voz de Deus. E ali ele orou. E aí Deus mandou a resposta. Eles ouviram a voz de quem? De Deus. E diz assim a palavra de Deus. Amanhã, versículo 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem para a ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de quê? Olha o que Deus estava falando para aquela congregação. Vocês podem ir. Não tenha medo não, não tem mais. Levanta, vai. Não tema não. Olha só o que está dizendo. Tomai posição. Olha, vocês vão de encontro a eles. Fala assim, fala com fé, eu vou de encontro ao meu problema. E o que Deus está falando para você? Tomai posição. Confia. O que Deus está falando aqui para você? Confia. É eu que estou na frente. Confia, é eu que estou na frente. Sabe? Há uma batalha dentro de você aí. Para que você não ouça a voz de quem? De Deus. Para que você faça do seu jeito. Gente, do meu jeito não vai dar certo. Tem que ser do jeito de quem? De Deus. Deus ele está falando, ó, não tem mais. Você tem que tomar posição. Se coloque em posição. Não é do meu jeito não. É do jeito dele. Você já imaginou assim, Deus ele falando assim para eles, ó, você vai marchar e vai se colocar em posição. Você imagina aquela multidão vindo contra eles e o exército deles pequenininho ali. Você imagina se ele olhar com os olhos normal, os olhos normal. O quê? Eu vou ali? É ruim, hein? Eu vou na frente para morrer?
Olha que tanto, que exército grandioso que está vindo ali. E é isso que nós temos feito no dia de hoje. Nós temos parado, deixado o problema vir e não nos colocamos em posição. Não nos colocamos, não, peraí, é eu e Deus. É Deus quem vai me dar a vitória. Eu vou vencer essa angústia. Eu vou vencer esse medo. Eu vou vencer essa insegurança. Sabe esse problema sentimental que bate na sua porta constantemente? Você não dá certo com ninguém? É isso que Deus está falando, se posiciona. Agora vai dar certo. Você vai vencer, vai dar certo. Já viu aquelas pessoas que casam num dia e no outro dia já quer separar? Porque não quer lutar. Quando namorava era mil maravilhas, né? É ou não é? Quando namorava, olha, aí vinha lá a mulher cheirosinha, vinha lá o marido todo arrumadão, com gelzinho no cabelo. É ou não é verdade? Aí casou. Aí começou as lutas, os problemas, as dificuldades, um acordando do lado do outro, é ou não é? Toma até aquele susto, eu casei mesmo, tem certeza? E aí a primeira coisa que vem é o quê? Separar. Aí ela vai e separa. Passa um tempinho, casa de novo. Vem o mesmo, e aí ela quer separar de novo. Ela não se posiciona. Ela não se coloca de pé diante do problema. Aí diz aqui assim, ó, versículo 18, quer dizer, versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele falou mais uma vez, não temais. Você vai sair ao encontro amanhã, a essa hora. E ela fala assim no versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também, e prostraram perante o Senhor. E fizeram o quê? O que é que eles fizeram, gente? O louvor pode subir, por gentileza. Eles adoraram. Agora olha aqui para mim. Aqui está dizendo que eles o quê? Mas a batalha tinha sido vencida? Tinha sido vencida, gente? Se coloque de pé, segura a Bíblia aí. Se coloca de pé no seu lugar. Olha aqui para mim. Eles oraram, eles jejuaram, eles clamaram por socorro. Deus apenas disse uma coisa para eles: não temas, põe em posição. E aí todo mundo, Josafá se levantou, e ali ele juntou Judá, Jerusalém, e louvaram a quem? O que eles fizeram? O que você tem que fazer nessa manhã? Ah, pastor, mas a vitória não vem ainda não, eu estou doente ainda. Você não pegou a visão. A vitória não tinha chegado, mas eles já estavam agradecendo a quem? Pela vitória que nem tinha chegado ainda. A vitória nem tinha chegado. Olha só, segura sua Bíblia aí, versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram, saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus,
E estareis o quê? O que o rei falou? Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Pronto. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores, ordenou o quê? Nós iniciamos o culto. Qual foi a primeira coisa que veio? Os louvores a quem? Louvores a quem? Você entendeu por que o louvor? Você entendeu por que o louvor? Cada canção que você cantou hoje, cada canção que você abriu a sua boca, você louvou a quem? Você já está agradecendo a Deus pelo que vai acontecer e que você nem viu ainda. Você não viu. E diz aqui assim, ó: aconselhou-se com o povo. Esse é o versículo 21, tá? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para... Aleluias. Por isso que sempre nós louvamos antes da pregação. Nós entoamos louvores a quem? A Deus. Porque você já está engrandecendo o nome dEle. Você já está agradecendo Ele pela semana que vai ser uma bênção, ou que vai ter muita luta, mas que você vai vencer todas. Olha, o Espírito Santo está dentro de você. Mas o que tem falado mais alto? A voz dele, a voz que vem do alto, ou a sua vontade? A minha vontade? Sabe quem vai estar à frente da sua saúde? É Deus. Sabe quem vai estar à frente de você lá dentro daquela empresa? É Deus. Sabe quem vai estar à frente dos seus negócios? É Deus. Tem hora que vai dar tudo errado. Você vai ter vontade de chorar, você vai ter aquela vontade, mas é a sua vontade. Porque a vontade de Deus é abençoar a sua vida. A vontade de Deus é através daquele problema, Ele te dá a vitória. Para que você louve a Ele, para que você engrandeça a Ele. Eu estou aqui 35 minutos pregando a palavra de Deus para você. Mas o que você vive lá fora é muito mais do que 30 minutos. A luta lá fora é constante, é todo dia, é toda hora. Você sai da sua casa, é luta, é batalha. Mas quem eu tenho colocado na minha frente? Quem que eu tenho colocado na minha frente? Ah, mas de novo esse problema, de novo essa situação. E aí a pessoa só fica murmurando. E ela não coloca Deus o quê? Na frente. Começou o louvor. O que Josafá fez? Colocou isso aqui, ó, na frente do exército. E eles foram cantando. Eles foram o que, gente? Então vou levantar
minhas mãos e louvar. Estava na frente, estava na frente. Tudo que tenho é um aleluia. Está na sua frente. Põe para mim aí, 22. Segura a sua Bíblia, 22. Olha o que é que diz o 22. Olha aqui. Não olha a Bíblia agora não. Olha aqui. Tendo eles começado o quê? Ia dar o quê? Pôs o Senhor o quê? Contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá. E foram o quê, gente? Tem uma salva de palma bem forte para ele. Bem forte para o nosso Deus. Eu já poderia parar aqui. Fique com as mãos vazias. Não segura nada agora. Quando o louvor começou, o que aconteceu, gente? O inimigo foi desbaratado. Você pode acompanhar depois na sua casa. Lê um pouquinho mais abaixo aí. Você vai ver que quando Josafá chegou lá, estava todo mundo morto. O exército começou a brigar entre eles. Deus fez algo tão poderoso que a emboscada foi um brigando contra o outro. Um matou o outro. E quando Judá, Jerusalém chegou lá, estava todo mundo morto. E eles só pegaram despojos. E para encerrar, a Bíblia diz assim no versículo 30. Versículo 30, põe aí para mim, versículo 30. Assim, o reino de Josafá teve o quê? Porque Deus lhe dera repouso por todos os... É o que Deus está fazendo agora. Deus está te dando paz nessa manhã. Deus está te dando repouso por todos os... É isso que Deus vai fazer agora. Porque nós vamos louvar Ele. Nós vamos o quê? É você que vai falar. É você que vai falar com Deus. Eles vão cantar o louvor. Eles vão ministrar o louvor. Deus vai desbaratar os seus inimigos. É a Bíblia. Você crê na palavra de Deus? Quem aqui crê na palavra de Deus? Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está falando. Deus vai fortalecer quem está fraco nessa manhã. Nós temos algum tempo aqui ainda. Deus vai fortalecer aqui quem está fraco. Quem está cansado. De repente você está passando por muita luta, sabe? Mas Deus vai te fortalecer aí agora. Feche os seus olhos aí. Aonde você está.